Ok, então agora que a gente já entendeu mais ou menos o código que a gente está trabalhando, vamos ver o que acontece nas operações, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Na verdade, só para a gente discutir, né, se eu voltar lá no começo do gráfico, no primeiro candle, vamos dizer assim, que existe nesse gráfico, né, por que eu estou fazendo dessa forma, vamos dizer assim, né? Por que eu estou fazendo o código dessa forma? Então, se a gente começar aqui, ó, você vai notar que a primeira operação de entrada que eu tive, né, eu não quero que ele continue buscando operações de entrada. A partir do momento que eu tiver no mercado, eu quero que ele só busque a saída, porque eu quero que as operações estejam casadas, né? Então eu tenho uma entrada, uma saída, né? Então eu tenho uma entrada aqui, uma saída, né? Se eu for continuando, aqui uma entrada, o próximo será uma saída, porque senão pode acontecer de eu ter múltiplas entradas, né? E aí ele só vai achar uma saída, né, bem depois, talvez, né? Mas, né, elas não casam, né? Não deveria ser, né? Porque como a gente viu, a gente pode ter mais, a gente pode ter 2, 3 cruzamentos abaixo do zero, né? E se eu não limitar o código para isso, ele vai continuar entrando, né? Então você nota que todas as operações são casadas, né? Para toda compra tem uma venda, toda compra a próxima será uma venda, compra, venda. Agora tem umas coisas que a gente vai precisar discutir, né? E é justamente aí que entra o entendimento da ferramenta de backtest, tá? Por quê? Vamos abrir. Então o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou dar um play aqui. Eu vou colocar os mesmos parâmetros aqui, 15 minutos. É o gráfico do índice futuro. Porque para a gente executar backtest, né, a gente tem que usar o gráfico. Então vou apagar o que a gente escreveu na tela aqui. Para usar a ferramenta de estatísticas, né, que dá os resultados, a gente tem que usar o gráfico do editor de estratégias. Então você vai ver que ele tem uma versão mista aqui, né? Quando eu executo o código, ele abre um gráfico específico do editor de estratégias, tá? Então eu coloquei as mesmas condições, gráfico de 15 minutos do índice futuro, né? Note que ele retorna basicamente a mesma informação, né? Mas agora eu posso abrir as estatísticas e ver as operações, né? Eu posso primeiro ver as operações e um resumo, né? Um resumo dessas operações. Agora, aqui entra um momento muito importante que a gente tem que falar sobre o backtest, que é algo que eu sempre tento alertar, né, para as pessoas tomarem cuidado com o backtest, porque você vai ver, né, pessoas usando esse resumo de performance, né, as estatísticas aqui do backtest, para tentar vender um modelo operacional, para dizer que olha como funciona, olha como é fácil ganhar dinheiro no mercado, né? Você viu um modelo simples que eu escolhi e você falaria, olha, né, 11 mil reais de lucro, né? Poxa, dá uma falsa impressão, né, de que é simples, né? Quando não é necessariamente o caso. Por quê? Então, vamos analisar o gráfico em si, né? Coisas que a gente precisa considerar. Vamos pegar uma operação aqui, no caso aqui, bem sucedida, né? Essa seria uma operação bem sucedida. A entrada teria acontecido aqui. Porque eu não consigo desenhar. Bom, eu posso desenhar usando a caneta, né? É porque não dá para usar a ferramenta de desenho do Profit Chart nesse gráfico do editor, tá? Mas eu vou usar a minha própria ferramenta aqui de caneta. Mas essa seria uma operação. Lembrando, as operações são casadas, né? Então essa compra, né, está associada a essa venda, né?
essa foi uma operação, se você analisar friamente, né, com a entrada aqui para sair aqui, foi muito bem sucedida, né? Porém, o que essa operação não está levando em consideração? Note que o nosso limite do dia aqui, né, está aqui, né? Então, num gráfico de índice, né, o dia 16 de outubro, que foi esse aqui, né, você nota que a operação começou no dia 16 e foi terminar no dia 17. Né? Normalmente, quem trabalha operando no contratos, né, contratos de índice ou de dólar, opera intraday, ou seja, né, no final do dia, você teria que sair da posição. Né? É possível você carregar a posição? Sim, é possível, mas normalmente, né, você encerraria a opção no final do dia. Né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, o editor de estratégias aqui não leva em consideração. Né? Então, seria uma operação bem sucedida essa? Bom, se você carregar a operação para o próximo dia, seria. Mas se você não tem, né, às vezes nem essa opção, né, às vezes, dependendo de como você trabalha com a sua corretora, se você não tem isso estipulado lá, né, confirmado com a corretora, que você pode carregar porque os limites mudam, né, os valores de garantia e cobertura mudam nesse caso, você poderia ser estopado, né? Você poderia, a sua corretora poderia encerrar a sua operação, né, aqui. Aí você sairia claramente na perda, né? Você sairia aqui na perda. Então, por isso que eu digo, é muito importante tomar cuidado com resultados do gráfico ali de estatísticas, né, ou do resumo de operações, porque ele pode te passar uma informação meio não enganosa, assim, mas ele não te dá a informação completa, né? Então, esse é um problema. Né? Esse é um problema. Outro problema, porque você poderia falar, bom, eu posso limitar a minha operação aqui, né? Sim, a gente pode fazer de forma que as nossas operações fiquem limitadas, né, ao intraday. A questão é, será que ocorrerão vários sinais, né? Por exemplo, nesse dia aqui teve um sinal, né? Aliás, teve uma operação, né? A operação começou no dia e terminou no mesmo dia. Essa foi uma operação bem sucedida. Né? Então começou aqui, né? Terminou aqui, né? Na ponta da compra, levando em consideração que ela ocorreu, né? A operação ocorreu completamente no mesmo dia, né? De compra e venda. Porém, o que a nossa estratégia aqui não tem? Né? O que ela não tem definido, vamos dizer assim, que é muito importante e que define completamente seus ganhos ou perdas, né? É gerenciamento de risco. Né? Então, por exemplo, vamos buscar uma outra aqui. Essa aqui foi também positiva, dentro do mesmo dia. Aqui, ó, você vai ver que aconteceu entre 2 dias, né? Apesar de também ter sido positiva, aconteceu em 2 dias. Eu queria ver se eu achava um exemplo bem característico do que eu estou tentando mostrar aqui. Esse é um ótimo exemplo. Porque a gente viu alguns exemplos aqui bons, né, de resultados positivos. Aqui mais um positivo no mesmo dia. Né? Aqui foi acontecer no próximo dia. Mas mesmo se você tivesse sido estopado no final do dia, né, teria sido positivo. Né? Aqui, esse é um exemplo bom porque olha o que aconteceu nesse dia aqui. A gente entrou posicionado aqui. Né? Olha o tamanho da queda. Né? Olha o tamanho da queda. Você pode argumentar que a saída, sendo aqui, né, ou a pessoa que está tentando vender a estratégia ou vender, né, a ideia de como é fácil ganhar dinheiro, pode vender a ideia de que, bom, você perdeu, mas não perdeu tanto. Né? Você não perdeu tanto. Até que a perda foi pequena. Mas, com o mercado aberto, você lá operando,
você teria primeiro capital para aguentar essa queda, porque aqui você poderia ser estopado compulsoriamente, né? Vamos dizer assim, forçadamente pela corretora por não ter capital para aguentar essa operação, né? É um exemplo, né? Mas você fala, não, eu teria capital. Você teria controle emocional para aceitar essa operação aqui, sabendo que chegando aqui você poderia pensar, bom, né, é um desastre, o mercado está derretendo, vai continuar caindo para sempre agora. A questão, então, note que sem um gerenciamento de risco, né, é difícil você analisar se uma estratégia foi bem sucedida, porque ela não leva em consideração, né, o que aconteceu aqui. Né? Ainda assim, sem falar que como foi uma operação de um dia para o outro, né, se você não tem a capacidade de operar, carregar a operação no contrato, né, no mini contrato, você teria sido estopado aqui, né, no final do dia. Né? Note que a gente tem aqui o final do dia 29 para o dia 30, né? Você teria sido estopado automaticamente. Mas mesmo se você pudesse carregar, você teria primeiro estômago para aguentar essa operação, né? Capital para aguentar essa operação, essa queda, né? Para então depois ela voltar a subir. E essas informações, de novo, o relatório, o resumo de performance ali que a gente viu, essas informações ele não te dá, né? Então é muito importante tomar cuidado com essas estatísticas aqui, tá? Porque a gente abre o link de operações, aqui, a lista de operações, né? E vê resultados positivos, né? R$900, R$500, R$400, R$1.800 e fala, olha só, como, né, minha estratégia dá certo. Mas aí você tem que olhar aqui, ó, essa operação durou 1 dia e meio, ou 1 dia e 7 horas, né? Essa operação 7 horas, 19 horas, né? Então, são coisas que você tem que considerar. Então, o que eu recomendo, né, nesse caso fazer? É ir na mão, validando essas operações, né? A primeira forma que você pode fazer é a forma visual, né? Então você pode literalmente ir buscando aqui, você pode determinar, né, seus parâmetros, né? Falar, bom, eu não posso carregar a operação, então eu já condenaria essa operação aqui, né? Essa operação, falar, essa aqui não considero porque não aconteceu no mesmo dia. Essa aconteceu no mesmo dia. Então, ou, né, você tem que começar a entender que se você não pode carregar essa operação, né, essa operação teria sido uma perda, né? Então, você tem que marcar, né, que teria sido uma perda, né? Uma perda na saída no final do dia, né? Então depende de quanto você determinaria a saída, né? Meia hora antes do fechamento, 15 minutos, 1 hora, né? Então tudo isso você precisa meio que validar na mão, né? Existe formas de fazer isso? Em código? Sim, existe. Qual seria uma forma de fazer? Eu poderia buscar filtrar essas operações usando código para determinar, né, que a entrada só acontece, né, dentro do intraday, né? Então eu poderia usar parâmetros para dizer, olha, eu só entro, né, no mesmo dia, aliás, né, eu só saio, né, no mesmo dia, ou se eu não conseguir achar uma saída até o final do dia, eu fecho a minha operação, né? Então você pode determinar um limite, por exemplo, se, né, o horário for maior que um determinado horário limite, né, e você ainda estiver posicionado, né, você então sai da posição, né? Então existem formas, né, de fazer isso usando código, né? Eu não vou aqui descrever todas, né? A gente no curso fala com mais detalhes sobre isso, mas eu só queria mostrar que existem formas de você, né, ir validando.
Outra forma é talvez usar o relatório de performance. Então, se eu der outro play aqui, relatório de performance, né? E ir buscando operações que ocorrem no mesmo dia, né? Novamente, você não pode simplesmente ignorar operações que ocorreram num período de tempo, né? Você não pode ignorar porque se você estivesse operando, você teria entrado, né? Agora, a questão da saída, aí você precisa ver como o seu gerenciamento de risco trataria aquilo, né? Seria com um stop, talvez, né? Então, por exemplo, eu entro, né, e eu aceito uma perda de, não sei, 400 pontos, 500 pontos, né? E isso automaticamente, né, qualquer queda maior que isso me daria um stop. Também, você teria que programar isso no seu código, tá? Então eu posso até talvez fazer um outro vídeo falando sobre isso, né? Mas eu queria, né, mostrar e salientar, né, a importância de tomar cuidado com simplesmente usar os valores do relatório de performance, tá? Então a gente vai ficando por aqui.